segundo convite que me é feito, né? Eu estive aqui há 2 anos atrás para um curso, para dar uma palestra, e fico assim muito grata, porque quando eu recebi o convite e o assunto era, né, um corpo em psicanálise, isso me deu a oportunidade da escolha do tema, a depressão. Eu, na verdade, não vou falar sobre mania e depressão. Talvez nas perguntas eu até possa ousar um pouco, arriscar um pouco em relação à mania. Mas meu trabalho é sobre depressão. E eu falando com o Adalberto, no momento do convite, eu disse, olha, esse convite acho que realmente veio a calhar, porque eu estava querendo muito escrever sobre esse caso clínico, apresentar o meu trabalho clínico dentro dessa ideia do corpo, que é um tema que eu venho desenvolvendo já há alguns anos. E esse tempo, eu tenho 15 minutos, não é isso? Você entendeu? Eu acho que hoje, até com a mesa um pouco mais reduzida, nós temos um pouco mais de possibilidade, né, de falar do trabalho. Eu vou tentar seguir as perguntas que me foram feitas. Me lembrei aqui um pouco da minha defesa de tese, há 10 anos atrás, porque são várias perguntas, não é? Mas como não é em francês, então fica bem mais fácil, né, eu espero. Então, essa ideia do corpo em psicanálise foi um tema que me foi assim, muito presente, já talvez uns 15 anos para cá, inicialmente com a psicossomática, mas depois muito voltado para a questão da memória corporal, que é o meu trabalho de tese original, memória corporal e transferência. Mas, agora, recentemente, comecei a rever um pouco a questão exatamente da construção de um eco corporal, que eu vou chegar mais ao final com essa pergunta, né, que me foi feita. Essa é a primeira vez também, na verdade, que eu tento fazer a ponte, uma união entre esses autores. Fedidak, que foi meu orientador e tem uma obra reconhecida em relação ao corpo na psicanálise, e o Winnicott, dentro dessa perspectiva, né, do desabamento, justamente, do colapso. Então, isso só como introdução ao que eu vou tentar responder. Então, a primeira pergunta, eu anotei aqui, se houver alguma falha, você pode me ajudar? Se houver alguma... Porque a primeira questão é sobre o desabamento, né? E a pergunta é interessante, porque eu não cheguei a mencionar na exposição do caso qual foi o motivo inicial desse paciente para uma procura de análise, porque ele já chega a mim pela 3ª tentativa, não é? Então, a notícia me é dada por ele de que eram questões mais do próprio cotidiano, da relação dele com o trabalho, com a profissão, depois com os filhos que nasceram 2 filhos. Então, eram questões mais da vida, de como lidar com a vida do cotidiano. Ele não tinha notícias, assim, sinais do que iria acontecer depois, não é? Então, dentro dessa perspectiva, esse desabamento, ele é, entre aspas, produzido pela própria relação analítica dentro do primeiro contexto, que foram de 4 anos e meio da primeira análise, né? Onde, como diria o Winnicott, agora eu já vou tentar juntar também os autores, como diria o Winnicott, quer dizer, surgiu um momento onde houve um descongelamento da situação de falha, né? E nesse descongelamento emerge a sensação de queda. Nós poderíamos chamar de angústia impensável, de angústia inominável, né? Que os autistas nos dão sinais, né? Claro que o paciente não tinha um quadro de autismo, mas essa sensação, os autistas nos dão sinais quando exprimem a aflição de uma queda sem fim. Então essa foi, né, um pouco a surpresa para o paciente e naquela situação também para o analista, primeiro analista, que considerou isso como um fracasso da análise, né? Foi surpreendido por essa situação. Então, quando ele... Eu vou juntar a segunda pergunta, mas depois eu volto com mais calma. Quando ele vem, então, na 3ª tentativa, ele já vem muito descrente da psicanálise, não é? Ele chega para mim, quer dizer, com queixas, porque há um segundo movimento, anterior também, né, a vinda ao meu consultório, ele também não tinha sido recebido no sentido do acolhimento para essa depressão, né, para esse, vamos chamar de colapso. Então, é muito difícil a proposta de uma análise com o enquadre normal, com o setting que a gente considera tradicional, normal, não é? 4 até 5 sessões, o que
não era possível. Quer dizer, ou era uma tentativa de fazer um primeiro contrato. Claro que isso depois se modificou durante o processo que se desdobrou. Mas, inicialmente, essa relação só foi possível nesse enquadro. Depois, eu acho que nós podemos até debater com a plateia essa questão mesmo do enquadro e desses pacientes em condições que talvez a gente chame de especiais também, entre aspas. Então, eu havia lido esse livro aqui, que é Perto das Trevas, da editora Rocco, infelizmente está esgotado, mas eles devem publicar outra vez, que é um livro de um depoimento, né, de alguém que foi tomado de uma depressão, mas o que é um autor desse filme, que foi o roteiro do filme A Escolha de Sofia. E esse autor, escritor, que não é psicanalista, ele descreve as angústias e as sensações bastante físicas dessa depressão. Só que era uma depressão que ele chama a atenção porque ele diz que ela estava à espreita. Ela estava ali, esperando o momento para que pudesse emergir. No caso dele, do escritor, emergiu no momento em que ele estava indo receber um prêmio em Paris, com a vida mais ou menos organizada, não era em análise, mas o surpreendeu porque era um momento talvez quando a vida estivesse mais estabilizada e aí podendo sim retornar, né, esse colapso ou essa situação de desamparo muito precoce. E uma das hipóteses é que essa situação de falha, que a gente chama, é vivida num momento bastante corporal, bastante inicial, que nós chamamos de termo infância, depois nós podemos discutir isso também, né? Que é onde começa a se formar justamente o ego corporal. Eu vou seguir então as perguntas, estou na terceira, depois a gente volta. Só um parênteses. Em relação a essa questão da depressão estar à espreita, é um comentário, porque ontem no hotel, no elevador, eu encontrei um casal que eu acho que também está participando aqui do congresso, e aí eles comentavam, puxa vida, esse clima aqui de Aracaju a gente não entende muito bem, porque parece que é bipolar, que chove e faz sol muito rapidamente. E aí o comentário da outra pessoa era assim, puxa, mas não dá nem sinal disso. Ele disse, indício, a gente não tem nem indício, então é melhor levar o guarda-chuva. E eu fiquei com aquele comentário achando interessante, porque é exatamente assim um pouco essa situação, quer dizer, você não tem um indício e você pode ser surpreendido por uma condição dessas, né, de aflorar uma depressão. A terceira pergunta é sobre a questão da mãe deprimida a vida inteira, que seria as observações que ela fazia eram em relação ao menino, era que ele era feio por completo, ela não gostava dos olhos amendoados dele, não é? Eu aqui até vou fazer uma correção ao meu trabalho, que depois eu achei que não é bem interessante dizer que a mãe era má. Eu fiz uma relação, porque o Winnicott chegou a dizer isso, né, no tratamento com a Margaret Little, ela descreve a análise com o Winnicott, ela diz que o Winnicott chegou a dizer, olha, eu odeio sua mãe, não falou que era má, eu odeio sua mãe. E foi muito importante para ela ouvir algo que ninguém tinha dito ainda a ela, né, sobre a qualidade psíquica da mãe. Esse paciente, eu digo alguma coisa parecida com isso, acho que também foi interessante, porque nem o pai diz a ele dessa patologia materna, né? Mas, na verdade, o que era, eu acho que um pouco diferente, discordando um pouco, assim, não era exatamente uma identidade outorgada, porque ela não chegou a dar uma outra identidade a ele. Ela quase que apagava, ela apagava. É como se ele só seria se ele fosse de outra maneira. Como ele não era de outra maneira, ele não era. Então, acho que aqui a questão da existência também é um ponto fundamental. Não é, o paciente não estava vivendo uma ameaça de castração, como a gente conhece, numa constelação mais edípica. Ele estava vivendo uma ameaça de existência. E isso já coloca um parâmetro um pouco diferente para essas situações onde a ameaça é de sucumbir, é de deixar de existir, né? Sim, aí eu volto, estou indo rápido. Então, eu acho que era assim
na verdade um apagamento. Por isso é que o título desse livro me chamou a atenção, porque é perto das trevas, e esse paciente fazia muito essa relação do claro, do escuro com a falta de brilho, não é? E na verdade como se tudo fosse opaco, né?